Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje, juntamente com a professora intérprete de Libras, a professora Joyce Moura. Tudo bem, professora Joyce? Chegue batendo aqui, professora. E é isso aí. Nós temos hoje aqui mais uma aula especial para você, estudante do 9º ano. Mas qual será o tema que hoje nós vamos tratar? Como há na tela, podemos ver efeitos de sentido. É isso aí, juntamente com a professora Joyce, nós vamos aqui mostrar a vocês, discutir um pouco sobre efeito de sentido. Mas o que é o sentido? Quais são os efeitos? Nós vimos na última aula a discussão sobre a questão das multissemioses, a multimodalidade, a propaganda, a publicidade, a linguagem verbal e não verbal. E hoje vamos ver os efeitos de sentido. Mas antes disso, trago para vocês a nossa reflexão. Acompanhem comigo na tela. A necessidade de comunicar-se, expressar-se, fez com que surgisse a linguagem humana. Através dela, o homem tem força para criar e recriar o mundo. É de Ellen Caiado. Então essa reflexão fala justamente sobre a necessidade humana da comunicação e lembrar a questão de que nós temos os efeitos de sentido. Quando nós falamos em efeitos de sentido, é importante salientar aquela questão, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. E por falar na linguagem verbal e não verbal, nós vamos hoje discutir sobre denotação e conotação. O que será denotar? O que será conotar? Acompanhem comigo aqui a definição. Na tela, nós temos, aliás, duas definições. Denotar é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido literal, de dicionário. E a conotação é a forma de uso e a manifestação da linguagem em seu sentido figurado. A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Olhando para mim, é importante lembrar, aqueles que têm dificuldade de lembrar o que é denotar e o que é conotar, lembre-se, denotar vem de dicionário, conotar, C de conto, denotar, D de dicionário, sentido real, conotar, C de conto, linguagem figurada. Como assim? Vamos ver. Quando eu digo Maria é a cruz da minha vida, Maria é a cruz. Maria não pode ser uma cruz. Nesse caso, nós temos o quê? Uma linguagem conotativa. Já quando eu digo a cruz é de madeira, eu estou falando de um objeto. Cruz, nesse caso, é denotação. Então, conotar, sentido figurado. Denotar, sentido real. E é importante lembrar que a linguagem predominantemente conotativa é a linguagem da literatura, do romance, do poema, do teatro, do filme. E a linguagem primordialmente, certo? Denotativa é a linguagem do dia a dia, é a linguagem informativa, é aquela linguagem que procura informar, denotar, conotar. Sentido real, sentido figurado. E vamos adiante. Vejam só essa tirinha de H. Nós temos aqui justamente um bate-papo entre os dois personagens. Um diz, tenho saudades do vento salgado batendo no meu cabelo em alto mar. Veja só. Aí o outro diz, você é sentimental. Ele diz, não sou careca. Na verdade, aqui, veja que o humor dessa tirinha, nós temos o seguinte, veja, no sentido real, que seria denotativo, poderíamos interpretar que ele estava com saudade do tempo em que era marinheiro, sentimental, mas na verdade ele é careca. Esse jogo de denotação e conotação, lembrar que a linguagem da literatura, a linguagem do mundo da ficção, é uma linguagem predominantemente conotativa. Nesse ponto, nessa tirinha, não vale o sentido de humor nós interpretarmos no sentido literal. Literal aí é ao pé da letra, sentido denotativo. E vamos adiante. Olha aí,
trago mais dois exemplos de denotação e conotação. Veja só, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco, denotação. Agora, ele comeu bolo, certo? Na prova de matemática. Ele comeu bola, aliás, na prova de matemática. No primeiro caso, depois de jogar bola, no segundo caso, ele comeu bola na prova de matemática. Nós temos a palavra bola, só que as duas aqui frases, elas carregam certos pontos diferentes. No primeiro, é jogar bola mesmo, seria denotação. No segundo, ele comeu bola na prova de matemática, aí é conotação, não que ele vai comer uma bola, certo? Vamos ver, nas orações acima, notamos o uso de denotação e conotação. Na primeira, depois de jogar bola, o termo bola está empregado em seu sentido denotativo, que se refere ao objeto esférico, aquele do futebol. Já na segunda frase, a expressão comer bola, certo? É em sentido figurado, como comer bolo, que eu falei. Conotativo, que significa cometer um erro. Note que não poderíamos utilizar essa expressão no sentido real. Veja só, quando nós falamos sentido real, é aquele sentido que insere a informação. Nesse caso, nós temos depois jogar bola e comer bola. No primeiro caso, certo? É justamente o que? Nesse caso é de futebol. Já no segundo, cometer um erro. Então, é importante lembrar, denotar, conotar. A linguagem denotativa, que é a linguagem referencial, ela é predominantemente informativa. A linguagem conotativa, ela é predominantemente o que? Figurada, é para o belo estético. Não que eu não possa entender uma realidade a partir da linguagem da poesia, do romance, do poema, mas quem tem o principal objetivo de informar é a denotação. Vejam só, acompanhem comigo. Olhem aí, linguagens e novas tecnologias. Quando a gente fala em efeito de sentido, é importante lembrar que a linguagem da internet, a linguagem do mundo midiático, ela trouxe novas tecnologias. Vamos ver, com a disseminação das novas tecnologias, o texto vem adquirindo cada vez mais configurações que transcendem as palavras, as frases e, acima de tudo, a modalidade escrita da linguagem. Mas como assim? Com o avanço da internet, com a popularização do computador, com as redes sociais, vocês sabem que justamente o tamanho da letra, a cor, os símbolos, tudo pesa na hora da significação e não mais só a linguagem escrita ou a linguagem oral, certo? O ícone, a imagem, o desenho, o tamanho da letra, a caixa alta no caso, tudo isso transmite um sentido. A cor da letra, por exemplo, na tela, coloquei aqui em vermelho, essas palavras em vermelho, elas estão indicando que, atenção, observe, frisar. Então é lembrar a linguagem, suas novas tecnologias. Veja que o mundo da internet, como eu já falei, ele trouxe várias possibilidades para a questão da comunicação. E vamos ver aqui, mas noção de texto. Para entender o que é texto, lembrar que texto é aquilo que se tece. Então veja, texto é conjunto de palavras e frases articuladas, escritas sobre qualquer suporte. Um texto é uma ocorrência linguística, escrita ou falada, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. É uma entidade de linguagem em uso. Por que semântica? Sentido. Sociocomunicativa? Porque o texto ele tenta muitas vezes o papel de informar o outro. Então vejam só essa noção. As linguagens, a linguagem é sua nova tecnologia, lembrar que tudo comunica. Veja só na tela, multimodalidade. Mas o que é uma multimodalidade? É um fenômeno em que diferentes modos semióticos, isto é, diferentes linguagens com idiomas, representações, visuais, gestos,
são combinados para integrar aquele texto, aquela informação, aquela passagem, etc. Então, multimodalidade. Repetindo, a multimodalidade seria justamente não só a questão oral, certo? Ou escrita, outras modalidades, como nós falamos, tamanho da letra, vão contar na formação, na informação, no objetivo daquele texto. Então, olha aqui, as práticas corriqueiras do dia a dia da sociedade, o espaço concedido à imagem ampliou-se consideravelmente. Os textos, os documentos textuais presentes nas práticas do cotidiano trazem consigo não apenas a linguagem verbal escrita, mas também um amplo contingente de recursos visuais. Os recursos visuais comunicam. E lembrar, olhando para mim, que nós vimos que no mundo da propaganda, certo? Isso pesa das campanhas. Vejam na tela como está aqui. Olha aí um texto multimodal. Nós temos aí o que? As letras, certo? Nós temos as imagens. Tudo isso está comunicando. E digo mais, observem, é uma campanha que fala dengue pode matar. Veja o tamanho da letra, a cor da letra, vermelho. Atenção, preste bem atenção, ele quer dizer as imagens. Então, é uma campanha. Então, aqui veja que lançou mão de uma questão multimodal e até mesmo elimine os focos do mosquito da dengue. Veja que está no verbo, no imperativo. Então, tudo isso conta, certo? Tudo isso informa. Até mesmo, olha aí, o mosquito, certo? Cortado aí, nesse caso, é proibido ter, evite-o. Então, isso é importante. Olhem essa daqui, que saiu muito na época da Covid. Veja o elemento verbal, o elemento não verbal, olhe a cor, a fonte. Tudo isso pesa. Veja que nas mãos, certo? Nessas mãos que estão simbolizadas, fazem referência a mãos lavadas, higienizadas. Então, medidas simples salvam vidas. Então, é importante olhar e refletir sobre esse texto. Em outras palavras, prima-se não só pelo estudo daquilo que é dito pelo texto verbal, como também pelas estratégias textual, discursiva, traçadas pelo autor do texto, a fim de exteriorizar o seu dizer. Então, mais uma vez, nós retomamos aquela questão, a questão da multimodalidade, a questão de ficar atento às diversas linguagens, não apenas a oral e a escrita, a imagem, a fotografia, etc. Tudo isso pesa. Olha aí o que nós temos. Veja aqui que nós temos o que? A propaganda da questão de um produto. Aí diz, nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. Então, nós encontramos justamente, certo? Uma propaganda de uma toalha. E essa propaganda da toalha, veja que faz menção. Olha aí a imagem, o homem emocionado, chorando. Isso aí tem um peso para o texto. Então, é um texto formado pelo elemento verbal, o elemento não verbal. Olha as expressões dele. Essas expressões estão justamente simbolizando que ele está emocionado, feliz. Você ficou tão feliz, ficou emocionado com o objeto. Isso tem um efeito de sentido. Qual será o efeito de sentido? Olhando para mim, o efeito de sentido aí está justamente transmitindo a ideia que é emocionante ter esse produto. É bom ter esse produto. Então, prestem bem atenção. Então, olha aí, a escrita, a imagem, a propagação da tecnologia trouxe isso, essa questão de observar essas várias linguagens. Essa daqui, quem tem medo do mundo digital? Veja que nós temos aqui, justamente para ficar plugado, como nós falamos, olha aí, é justamente um curso para aqueles que têm medo do mundo digital. Não tenha medo, entre no mundo digital, certo? Caminhe pelo mundo digital. Então, isso tem um peso importante. Veja que há uma metáfora, uma referência a uma cobra. É como se dissesse, não tenha medo de entrar
não é perigoso. Então, veja só que quando nós falamos de efeito de sentido, estamos falando que no texto multimodal, certo? Então, aqui nós utilizamos o quê? As imagens também para a informação. Nesse texto aqui está indicando, entre no mundo da informática, fique ligado, plugado, como nós falamos. E aqui nós encontramos, olha aí, a multimodalidade na poesia. Veja que nós vemos aqui um poema em forma do infinito e há um outro poema em forma de uma boca. Veja só essa questão, o uso da linguagem. Olhe como a linguagem está sendo estruturada, organizada nesses dois textos aqui. Então, é um efeito de sentido. No primeiro, dá a mensagem que o infinito e seus sonhos, e no segundo, faz referência ao silêncio e à boca. E esse daqui, olhem lá, vamos olhar, multimodalidade e campanha. Do que será que fala esse texto? Esse texto, justamente, está passando a ideia de preservação ambiental. Se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Então, veja, há duas mãos, a mão humana e uma mão que foi um formato de um galho de árvore. O efeito de sentido é claro que é uma metáfora, certo? Há uma metáfora, uma prosopopeia. Que tal vocês, estudantes, pesquisarem mais um pouco sobre as figuras de linguagem? Isso aí é uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem, dentro do texto, ela transmite, ela perpassa, ela tem uma ideia. Não foi colocada aí aleatoriamente. Então é importante lembrar disso. E esse daqui, um novo formato. Lembrar que o mundo da internet trouxe esse novo formato. A leitura e a escrita vão, então, adquirir um novo formato e uma nova moldagem. A escrita nesses documentos, textos, está imersa entre um amplo contingente de elementos imagéticos. E aí diz, açúcar, acharam o culpado. Mas essa imagem que está aí, quando há um biscoito chorando, quando diz açúcar, acharam o culpado, é dizer, reduza o açúcar, achamos o culpado para alguns problemas de saúde. Então, é importante lembrar, mais uma vez, essa multimodalidade ou multissemiose. O que seria multimodalidade? São textos verbal, oral, as multissemioses também. Então, é importante salientar. Então, mais uma vez na tela, por favor. Então, vejam só aqui, nós temos, olha o elemento verbal, o elemento não verbal. Tudo isso é importante para a questão da comunicação. E você, estudante, que no próximo ano estará no ensino médio, vamos ver aqui. E esse? A linguagem visual tem ganhado cada vez mais relevância em nosso meio social, influenciando os meios de comunicação. Com o avanço dos sistemas audiovisuais, as imagens passam a chamar a atenção, fazendo surgir uma nova prática de leitura. Veja só essa imagem. Aqui nós temos um refrigerante e nós temos uma batatinha frita. A imagem que dá para ser depreendida aí é que há uma boa combinação. É que a batatinha frita combina com esta marca de refrigerante. Então, veja que esse elemento aí não verbal, há essa intencionalidade, há uma intencionalidade aqui. E essa, vamos lá. Em qualquer parte do mundo, as imagens são fácil de compreensão, pois não necessitam de idiomas para serem entendidas. Associadas à linguagem verbal ou não, elas vão proporcionar informação, criando conceitos a partir daquilo que é visualizado. Veja só aí, sem açúcar. Qual é a ideia que está aí? Qual é a ideia? Veja, há um pirulito, as formigas passam, não tem intenção nele, porque ele é feito sem um açúcar. Em outras palavras, está dizendo, ele é bom para a saúde, ele não vai agredir a sua saúde. Então é esse ponto justamente que nós estamos abordando aqui. E aqui nós temos, pare de desperdiçar vida, doe órgãos. São 2 sacos de lixo, aliás, 3 sacos de lixos, que eles fazem referência aos órgãos humanos. 2
fazem referência ao pulmão e um faz referência ao coração. Então, quando nós falamos em efeito de sentido e tentamos interpretar esse texto, é como se dissesse, doe órgãos, não jogue fora, doe órgãos. Então é importante lembrar que o texto tem uma ideologia, há uma ideologia, e ela é formada através dos efeitos de sentido. E esse? Olha a linguagem verbal e a linguagem não verbal, olha as cores do texto. A agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar, certo? Pode mudar essa história. Não se cale, denuncie, ligue 108. Veja aqui que aí já dá ideia para que a violência contra a mulher, e não sai a palavra violência contra a mulher, mas fala em não se calar, não se calar. Então, e faz referência a um texto de uma telenovela, certo? Que é justamente as telenovelas que vão registrar essa questão de que da violência, não só a telenovela, filmes, documentários, essa questão da violência contra a mulher. Então, mais uma vez, olhando o texto, veja só, aqui há no elemento não verbal a imagem de uma mulher agredida e o verbo denuncie em vermelho. Então, há um efeito de sentido, há um sentido. E lembrar que campanhas como essa, como eu já falei, há em novelas, há em revistas, em contos, filmes, etc. Então é isso aí, e vamos caminhando. E esse daí, qual será o efeito de sentido? Se eu fosse descrever a cena apenas, o que é que nós temos? O papel está acabando, mas o papel é verde, faz referência à questão da América do Sul e há um símbolo do Greenpeace. Aqui, na verdade, esse texto está transmitindo a ideia da preservação ambiental. Então, a preservação ambiental, esse cuidado com o meio ambiente, o nosso meio ambiente. Exemplos de relação entre o verbal e outras linguagens. Vamos ver agora aqui, certo? Nós temos aqui um texto, que é um poema, foi o nosso amigo André aqui, que é do EducaPL, mandou para nós um texto, poema de Carlos Drummond de Andrade, que fala justamente, em minha calça está grudado o nome, que não é o meu, ele vai dizer mais adiante. Esse texto está falando do eu etiqueta, daquele homem que está com várias etiquetas de marcas, mas quem é ele? Quem é ele? Ele é apenas o consumidor, certo? Olha esta imagem aqui, é um bebê recém-nascido, certo? Nós temos aí o elemento verbal, o elemento não verbal, está mostrando justamente essa dominação de outros países em nosso país. Agora vejam só aqui, os textos, sejam eles orais ou escritos, eles trazem consigo as multimodalidades, certo? Ser multimodal para os dias de hoje é justamente a linguagem verbal, linguagem não verbal, outras linguagens que vão se assomando ao texto. Então vamos lá aqui, só para resumir, olhando para mim, hoje nós justamente com Joyce, nós debatemos sobre texto, multimodalidade, linguagem verbal, linguagem não verbal, denotação, conotação. O objetivo é que você estude, estudante, e para aprender cada vez mais, certo? Aprender. Então, aprender a aprender. E lembrem-se essa questão. Então, vamos lá. Linguagem verbal, linguagem não verbal, denotação, conotação, efeitos de sentido. O texto tem um sentido. Os efeitos de sentido. Então, agradeço desde já a professora Joyce, a André aqui do EducaPE. André, um forte abraço. André também a Felipe do EducaPE, certo? Então é isso aí. Por hoje é só. Espero contar com vocês sempre. Então lembrem-se, multimodalidade, efeitos de sentido. Próxima aula vamos estudar as figuras de linguagem. Forte abraço!